A seguir, assista ao programa Money Report, com assuntos que importam para você e para a sua empresa. PNC News. Informação que gera valor. Olá a todos, bem-vindos a mais uma edição de Money Report TV aqui na BMC News. Hoje nós temos 3 convidados especiais. Para variar, a gente acha que eles não têm nada a ver entre si, mas ao longo da conversa várias afinidades vão surgir. Eu começo por Ana Cabral Gartner, que é CEO da Sigma Lithium. Muitas pessoas chamam de mineradora, mas eu acho que talvez esteja mais certo a gente falar que seja uma empresa de energia renovável. É uma indústria, na realidade, porque você tem... imagina uma siderúrgica integrada com os seus insumos, né? Então, nós temos uma mineração, uma mineradora, e temos uma indústria, que é a que produz esse insumo de lítio, que é um pré-químico beneficiado. O que é inovador? Nós colocamos a indústria em cima da mina, no mesmo parque industrial. Então, você tem um complexo integrado, que é o 5º maior do mundo hoje, né? E o número 1, 2, 3 e 4 estão na Austrália. Então, é o complexo integrado na 2ª jurisdição do mundo, onde você tem essa integração mina com indústria. Nós vamos falar em integração e inovação daqui a pouquinho. Exato. Que eu preciso apresentar os nossos outros convidados. Temos aqui o PH Zabinski, que é o CEO da MZ, uma empresa que trabalha com informações para empresas abertas, certo? É isso mesmo, obrigado pelo convite, uma honra estar aqui com vocês aqui nessa conversa. A gente gosta de dizer que a gente empodera a área de relações com investidores de empresas que buscam realizar um IPO, empresas listadas em bolsa e gestores de fundos de investimentos. Então, ajudar a captar novos investidores e a comunicação com o mercado. E por fim, nós temos o Fábio Santoro, que é um executivo que realizou o sonho de vários colegas. Ele se transformou num conselheiro de várias empresas. Hoje são 4 empresas que visam lucro e outras tantas que são mais do setor não governamental. Exatamente, um prazer estar aqui com todos vocês. Então, eu tive uma jornada executiva pegando desde a garagem, as dores do crescimento, o IPO, pós-IPO, na DOTS, que é um programa de fidelidade, mas que hoje está pivotada para uma empresa de tecnologia, com serviços financeiros, etc. E depois dessa jornada, uma decisão de atuar como conselheiro. Então, hoje são 6 empresas muito distintas, empresas que visam lucro, associação, empresa beneficente, que faz um trabalho bacana com crianças de escolas públicas no contraturno, estuda de manhã, à tarde pratica esporte, desenvolve valores, que é um instituto de superação. Então, muito orgulho de todas elas e legal usar um pouco do cabelo branco da nossa experiência para ver onde que estão as oportunidades, onde que estão as cascas de banana para desviar, sempre trabalhando uma pauta de growth, de estruturação para o crescimento. Bom, eu acho que uma coisa que nós temos aqui em comum na mesa de cara é justamente o drive pela inovação. E eu queria justamente começar com a Ana, que estava justamente contando como é que o modelo ele é inovador e é diferente da Sigma Lithium. Você estava comentando que existe uma integração em todas as empresas de mineração e também a indústria. Como é que isso dá nesse mundo em que a tecnologia é cada vez mais presente e você tem que entrar, digamos, muito mais na inteligência artificial e outras técnicas para melhorar a produtividade? Bom, são duas inovações. Uma do modelo de negócios. Nós integramos a indústria na mina, e que era uma estratégia que nós buscamos do que seria a siderurgia integrada do passado, ou, enfim, na indústria de base você tem esse modelo que é um modelo vencedor, porque você simplesmente trabalha com uma latitude maior de margem, né? Muito bem. E isso torna a empresa mais resiliente a momentos como agora, de baixa de ciclo, porque você tem a margem industrial e você tem a operação mineral, que não é uma operação boa. A margem grande fica na indústria, mas a indústria garante o seu próprio abastecimento. Então, essa é a inovação de modelo de negócios. Fizemos isso e inserimos o Brasil mundialmente. Então, é o 5º maior complexo industrial mineral de lítio do mundo.
só perde para a Austrália. Do 1 a 4 estão na Austrália. Então, essa é uma coisa. A segunda coisa foi a inovação da indústria, de como foi essa fábrica de lítio, como são esses processos industriais. E aí nós fizemos tudo diferente. Muito diferente desses 4 complexos industriais que já existiam implantados, nós desenvolvemos uma tecnologia que já existia e aperfeiçoamos para o lítio, que ela inova em 3 quesitos. Água, ela reusa 100% da água, nós usamos água de esgoto, então 0 uso de água potável, barragem de rejeito, que era um dos grandes vilões do nosso setor, nós eliminamos isso, então é 100%, não tem barragem de rejeito, 100% é empilhado a seco e 80% é reutilizado, né? Então fica uma pilha de rejeitos a seco que nós estamos reutilizando tudo praticamente. Ainda não é 0 rejeito, mas chega lá. E o terceiro não usa químicos ácidos. Então a separação é toda feita por processos industriais que não usam químicos ácidos. Então 0 químicos ácidos, 0 água potável e 0 barragem de rejeito. Então assim, é a planta de lítio, a indústria de lítio, a fábrica de lítio mais moderna e mais sustentável do mundo. Além da utilização na nova geração de baterias elétricas, tem algum outro uso para o lítio? Tem usos industriais, mas quando você constrói uma fábrica dessas, que tem como objetivo, e aí o que sai dessa fábrica? Porque não é inovação como fim, ela é inovação como meio, não é nem innovation for innovation's sake, né, como a gente diz, é inovação como objetivo de chegar a algo melhor. O que sai dali? Um lítio metalúrgico pré-químico que tem qualidades superiores ao da concorrência, mensuráveis. Ele economiza 30% de custo da cadeia de baterias de carros elétricos. Então, porque ele é um produto metalurgicamente melhor, porque essa fábrica purifica, separa e trata já o produto pré-químico, no nosso caso, 100% da aplicabilidade dele é para baterias de carros elétricos, porque é um produto extremamente único sob o ponto de vista tecnológico, né? Bom, vocês que estão presentes no Brasil, Estados Unidos e também Canadá, abrindo operação Taiwan, devem ter uma ligação muito forte com as empresas que estão mais ligadas à sustentabilidade. Como é que você está vendo esse mercado novo, ou melhor, não é bem novo, mas é um mercado em ascensão, dentro justamente das bolsas de valores e do interesse dos investidores? Vamos lá, eu gosto de falar que a gente é como a gente é percebido no mercado, né? E trabalhar a percepção de valores, você precisa entender muito bem quem que é o teu público, quem é o teu investidor para trabalhar nisso. Então, dados de ESG são super mandatórios. Se você for pegar a parte de green money, hoje eu acho que é 1/3 do dinheiro está buscando projetos, falta projetos. Então, você enaltecer a parte de ESG, seja uma empresa de tecnologia, seja uma empresa de extração, é super importante. Você vai ter vários peers hoje como os seus fazendo a extração, como você se destaca? Acho que fatores ESG são muito importantes, como você falou agora. A questão de reuso, água não potável, a preocupação com a zona que vocês estão inseridos, a preocupação com a comunidade que a gente tinha conversado antes aqui de começar. Acho que tudo isso vai te dando um premium. Então, quanto mais você é legítimo no que você faz e você sabe fazer essa comunicação, mais você vai se destacar, maior o prêmio da tua empresa, né? Bom, dentro da DOTS, dentro do Conselho da DOTS, a sua atribuição é cuidar de governança, não é isso? Sim. Então, como é que a gente entra no ESG, já que o G dessa equação, a governança, não tem exatamente grande charme, mas é muito necessário. Como convencer os funcionários de que a governança é essencial para uma empresa? Pensando no ESG, até sexta-feira agora eu estava num almoço de executivos, conselheiros, e a gente debateu bastante isso. A visão é que o governança é o principal e a partir dele você pode explorar bem as outras letrinhas. Então, qualquer empresa, seja uma startup, seja uma empresa em crescimento, uma empresa com capital aberto, ela precisa ter a governança. E a governança vai ser sempre aquela adequada ao seu tamanho, não tem uma regra. Tem gente que tem 10% do tempo do CEO, do fundador, para trabalhar a governança, e gente que tem 10 pessoas dedicadas a trabalhar a governança. Então, acho que é sempre achar o tamanho correto, escolher os indicadores. Então, como conselho, o papel principal, ter o CEO correto, adequado para aquele tipo de empresa, para aquele momento de empresa, trabalhar
sucessão. Então, tudo isso entra dentro da governança, trabalhar a gestão de risco, que acho que deve ser super importante no negócio de vocês. Então, acho que a visão é, trabalhe bem a governança e, a partir dali, tendo uma empresa sustentável, perene, ética, fica mais fácil de você poder olhar para a parte ambiental. E a parte ambiental não é nada novo. As leis ambientais brasileiras estão aí há muito tempo, são super severas. A parte social, as empresas têm já esse DNA há muito tempo, umas mais, outras menos. Eu acho positivo o movimento de se falar muito sobre ESG, mas não vejo como algo novo e vejo o pilar de governança como o principal para poder alimentar os demais pilares. Falando de governança e também dos investidores, quais são as informações que eles demandam mais da tua empresa? Bom, nós somos listados em Nova York, então seria o padrão máximo de governança, transparência e crivo, né? Praticamente tudo, porque nós temos que... E é interessante, porque é um ponto importante. No nosso setor, nós iniciamos a jornada de empresa pública listados no Canadá, que ele traz o que seria o padrão mais alto de disclosure, né, de transparência de auditoria mineral do mundo, que é um relatório que chama 43101. E esse disclosure, ele foi incorporado pelos Estados Unidos como uma referência. Então, quando você vem de uma listagem canadense para os Estados Unidos, você carrega todo o seu disclosure mineral. Então, o que é diferente, que é a discussão, inclusive, de amanhã na Bovespa, do Invest Money, que é uma iniciativa incrível aí do BNDES, junto com o Ministério Minas e Energia, Indústria e Comércio e a Bolsa. É trazer essa dupla auditoria para o Brasil, eventualmente. Ou seja, do mesmo jeito que para listar na Bolsa você tem que ter auditoria de 3 anos para uma empresa Big Five, etc., fora daqui, nesses setores onde nós atuamos, recursos naturais, você tem que ter essa auditoria mineral por uma Big Five e dentro de determinados parâmetros. Então, quer dizer, isso traz o crivo de que o que você diz que está ali mesmo, o que você diz que produz realmente existe, porque você tem um auditor que é fiduciariamente responsável por assinar essa auditoria mineral. E sem auditoria mineral e industrial, você não consegue listar. É obrigatório. Então, volta à tua pergunta, o relatório que dá mais trabalho é manter o relatório de auditoria mineral e industrial anualizadamente atualizado, né? Porque é quando você tem que fazer toda uma revisão técnica anual de tudo que você executou naquele ano. Dentro dessa diferença que a Ana está falando, Estados Unidos, Canadá, nós temos aqui uma contabilidade e nos Estados Unidos tem outra que é US GAAP. Além disso, qual é a principal diferença se a empresa quiser ser listada nos Estados Unidos? O Brasil já, tirando os bancos, a gente já adota o FRS. Então o Brasil já está nos estándares internacionais, é diferente do US GAAP, com algumas particularidades, mas a gente já está no standard de contabilidade internacional. Né? Como você disse, hoje Canadá é o polo de mining. Todas as empresas de mining, as principais conferências de mining, se alguém quer listar hoje, possivelmente um dos principais pontos lá, principalmente que o investidor entende, está lá junto com o mining, onde já tem um standard muito alto, já de disclosure de informação e de comunicação com o mercado. Nasdaq agora, ela foi para outra etapa, que acho que está super show, estava fazendo Ring the Bell, acho que semana retrasada que eu vi, então você está fazendo um trabalho incrível. Então se preparar. O Fábio já teve um romance, né, com auditores, então você tem que passar primeiro pelo esse grande crivo de auditoria. Uma coisa é contabilidade de uma empresa não listada, outra coisa é uma contabilidade de empresa que vai listar. E outra coisa é uma contabilidade de empresa que vai listar ainda na Nasdaq. Então você vai ter a SEC te olhando diferente de uma CVM. CVM multa, SEC manda prender. Exato, então, exato. É simples assim. Eu falo que essa é um pouquinho da diferença. Simples assim, exato. O CFO, o IRO, né, o Investor Relations Officer, é o que vai assinar o balanço. Mas na SEC você tem casos, ainda mais depois de Aaron, que lá é muito sério que o nível de, não só de disclosure de informações, mas de você assinar dizendo que aquilo é real. Então uma empresa, depois de passar por auditoria, depois de passar por ver se está apta a ter os disclosures de informações setoriais, que no caso de mining vai entrar em coisas muito específicas, feita a auditoria, para depois ver a tese de investimento. Que eu acho que o nosso amigo aqui, o Fábio, pode ajudar muito mais do que a gente, que é como você envelopa essa tese para atrair o mercado. Não basta ter só um bom produto, tem que contar uma boa história. E às vezes a história, a narrativa, ela é diferente para o investidor americano
ou para um investidor europeu ou asiático? Quais são as diferenças aí no mercado? Sim. No caso da DOTS, a gente tem muita sorte de ter investidores super qualificados e globais. Então, a gente tem, por exemplo, a Ant Financial e o Alibaba, que é o maior grupo da China, um dos maiores grupos do planeta. E lá eles trabalham muito o conceito de você ter a originação dos clientes e, a partir dali, ter o lifetime value, conseguir trabalhar o valor do cliente ao longo do ciclo de vida. E aí entra muito a tese do ecossistema, de você entender muito bem o seu core, poder entregar uma boa experiência para o cliente e, a partir dali, fazer com que ele resolva todas as suas necessidades. Então, lá na China, dentro do app, seja o app do Alibaba ou o app da Tencent, que é o WeChat, você marca consulta médica, você marca uma cirurgia, você faz a separação, tudo o que você precisa fazer dentro do app. As pessoas passam horas e horas dentro do app. Então, para esse investidor asiático, é muito importante esse conceito do ecossistema. Quando a gente fala com o americano, mais pragmatismo, é muito uma questão de CAC e LTV serial. CAC eficiente, custo de aquisição de cliente eficiente, e aí o modelo que a DOTS opera, que é um modelo de programa de fidelidade por coalizão, o cliente pode ser originado por um banco e depois consumir no supermercado, no posto, na farmácia, no e-commerce. A gente consegue comprovar um CAC muito eficiente. E o LTV serial, aquele cliente que no varejo ele vai uma vez por semana, se a gente conseguir gasta R$100, se a gente consegue fazer ele uma vez e meia por semana gastando R$200, a gente triplicou o valor daquele cliente no período, né? Então, realmente tem as suas nuances, mas no final do dia é entregar uma operação rentável, sustentável e capaz de ir pivotando ao longo da jornada, porque o que mais acontece hoje são todos os negócios se transformando com uma velocidade incrível, né? Antes a gente falava sobre várias nuances da inovação, também da tecnologia, mas tem um ponto importante que eu acho que a gente precisa explorar, que é o seguinte, é a participação da empresa no desenvolvimento regional, a importância do empresário e do executivo nesse processo. E a gente tem aqui um caso incrível, que é o da Ana. A Sigma ela entrou muito forte no desenvolvimento de uma área que era paupérrima, o Vale do Jequitinhonha, mas se não fosse a atuação da empresa, nós não teríamos um desenvolvimento tão grande como nos últimos tempos. Conta para a gente como é que foi esse processo e por que as empresas precisam estar envolvidas diretamente no desenvolvimento regional. Isso é fundamental, porque senão você termina levando a desigualdade para a região onde você está atuando. Você replica um modelo econômico que a gente sabe que faliu, que é um modelo econômico de crescimento com essa assimetria de renda. Em que sentido? O nosso setor gera muito emprego indireto. Então, nós temos hoje lá 1.500 empregos diretos e 13 mil indiretos mapeados. É muita gente. Ali você tem 60 mil pessoas nas duas cidades. Muito bem. Mas você tem o restante da população, que estaria alijada do processo de prosperidade e desenvolvimento se ela não fosse incluída produtivamente nessa criação de renda. Como que você faz isso? E aí existem modelos de economia de desenvolvimento em regiões como África subsaariana, Sudeste Asiático, que nós fomos buscar melhores práticas para implementar lá. 2 se destacam: o microcrédito, que nós trouxemos de Bangladesh, e a agricultura, irrigação para agricultura de subsistência no semiárido, que nós trouxemos da África subsaariana. Então, o que isso fez? Esse programa de microcrédito, ele traz um beneficiamento de 10 mil pessoas, hoje isso, e ele vai levar para 40 mil pessoas. Você tem um número de mulheres, fizemos em parceria com o Dona de Mim, da Sônia Hess, da Luísa Trajano, do Mulheres do Brasil, sou parte com a Cris, né? E, então, o efeito que isso tem é imediato, porque você não tem tempo de capacitar a mulher, você ergue uma mulher com a capacitação cultural que ela tem, a gente ensina ela a se sustentar com aquela monetização da capacitação cultural. Então, assim, 10 mil pessoas, pum, com o início do programa, que são 2 mil mulheres, ele vai para 10 mil mulheres, deve levar a 40 mil pessoas, o que fecha o ciclo produtivo. E o programa de agricultura
de irrigação para agricultura, subsistência familiar. Esse agricultor cultivava a horta dele 3 meses por ano, 4 meses. Na seca, ele saía da região, rasgava o tecido social, porque ele ia cortar cana, muitas vezes não voltava. Então, você tinha essa criação das viúvas de marido vivo, que era o agricultor que saía da terra. Então, as mesmas viúvas que a gente incluiu no microcrédito, ou seja, a gente fechou o círculo. Em que sentido? Essa oferta de produtos de microcrédito, e a gente tem trabalhado para produtos ficarem, né, consumíveis, e a alimentação, o que ele não consome de subsistência, ele vende, são consumidos pelos 13 mil empregos que a gente gerou. Então, você fechou o círculo de prosperidade com essa inclusão produtiva de oferta de produtos por pessoas que estariam de fora, se não fosse esse programa da prosperidade regional. Então, assim, é um círculo de prosperidade que você cria. Então, o Jequitinhonha, até então, segunda região mais pobre do Brasil, hoje cresce a 20% ao ano, o que é realmente inacreditável. Só que cresce sem essa desigualdade social boçal que a gente vê no país, né? Você citou 2 pessoas incríveis, são a Sônia Reyes e a Luísa Helena. Eu queria adicionar mais uma, que é o Sônia Albanese, que tem um projeto incrível, que é o Amigos do Bem, Sim. que também trabalha com uma questão de desenvolvimento regional, empoderamento das mulheres também, empreendedorismo, e esse é o espírito que a gente precisa para o Brasil. A iniciativa privada entrando junto das regiões, das comunidades, para melhorar a condição das pessoas e também a sua renda, a sua dignidade. Esse é o caminho, e não entrar somente nos projetos sociais. Né? Exato, porque é o espírito de sociedade civil. A sociedade civil, a empresa tem que incorporar o espírito de ser boa cidadã, né? Então, o programa que a gente pegou do leque do Mulheres do Brasil, o Donas de Mim, nós tropicalizamos, quer dizer, adaptamos para a região. Alcione e o Amigos do Bem. Então, é a mesma, é você trazer esses princípios de como eu vou ser bom cidadão, como eu vou ser um bom ator corporativo, como é que eu vou atuar na região para devolver, né? E é isso, quer dizer, você trazer os que estão de fora, você incluir produtivamente quem não está. E esses mecanismos de microcrédito e o próprio Amigos do Bem, isso são mecanismos provados que basicamente ter a vontade de aplicar, ter o trabalho de aplicar, porque dá certo. A gente está vendo isso lá no Jequitinhonha, né? E, Fábio, você que também é conselheiro de outros tipos de iniciativa, né? Iniciativa mais voltada para o terceiro setor. Como é que você está vendo a evolução dessas iniciativas dentro aqui do Brasil? Acho que está acontecendo de uma forma super consistente, mas o que a gente debate muito é que fala-se que o brasileiro não gosta de doar. E o que a gente debate é que muitas vezes nós que estamos no terceiro setor, a gente não embala o produto da forma correta para que a doação aconteça. Então, no nosso caso, lá dentro do Instituto Superação, hoje a gente atua em 2 estados, em São Paulo e Minas, mas com um projeto que a gente quer entrar junto a secretarias da educação no país inteiro e desenvolvendo cidadãos melhores através da prática do esporte. Então, são 5 pilares principais e o 6º é a superação. E a gente tem uma demanda importante, tanto apoiada pela Lei de Incentivo Federal e Estadual, como as verbas diretas. Aí você precisa de capital que não venham das leis de incentivo. E aí acho que o desafio é como envelopar isso da forma correta, como apresentar para as pessoas de uma forma correta e com isso conseguir acelerar ainda mais esse salto. Então eu vejo as pessoas cada vez mais engajadas com projetos que eles têm uma pegada do mundo corporativo e executivo, com metas, com software. No Instituto Superação, por exemplo, a gente tem uma parceria com a Salesforce, onde a gente mede a presença dos alunos, as notas dos alunos e consegue fazer uma correlação de quem participa das atividades, está mais presente na escola, está tirando notas melhores. A gente traz o hábito das metas, porque o mundo é meritocrático, então cada aluno ele tem uma cartilha semestral que ele vai lá, coloca suas metas pessoais, o professor vai acompanhando, a gente capacita o professor e com isso ele dá melhor a aula de educação física e dá melhor
com mais qualidade essa atividade. Então, acho que o Brasil vem num momento super positivo, várias iniciativas, mas o potencial é gigante, cabe a nós apresentar, comunicar, embalar melhor os projetos para que essa aceleração aconteça. E essa metodologia de meta e métrica é importantíssima, porque sem dados para analisar você não chega a lugar nenhum, né? PH, você tem sentido dos investidores uma preocupação maior com essas iniciativas de terceiro setor, o lado que a Ana está falando da empresa cidadã? Com certeza, primeiro parabéns de novo pelo teu projeto. Não, É maravilhoso. Acho que quando você leva coisas do bem feitas de uma maneira correta, você consegue desenvolver cidades e transformar a vida de pessoas. Então, acho que você tem um trabalho maravilhoso. E acho que o que o Fábio falou, acho que primeiro, para um projeto ser verdadeiro, você precisa conectar. Se você não conectar, ninguém vai dar valor. Até para você falar, quando você for de brasileiro, não gosta de doar ou gosta de doar, tem muita vez de você conectar e criar um relacionamento de confiança. Se isso acontece algo muito forte. Olhando com a parte de investidor, acho que a gente tem 2 empresas aqui listadas, aqui eles podem dizer com mais propriedade que a gente. A gente apoiou mais ou menos 1.000 empresas em projetos de IPO na MZ. E o que eu mais ouço, assim, você pode ter coisas boas e ruins para falar, mas você tem que mostrar que você está preocupado com o que você está reportando. Se você tem projetos sociais que são verdadeiros, que você consegue mostrar que você está desenvolvendo o teu setor, seja desenvolvendo a comunidade, ou trazendo educação para um setor, ou trazendo melhor diversidade ou inclusão, com certeza vai atrair. Hoje, lá no BlackRock, você tem uma seção de ESG que toma decisões de investimento. Você tem o PM, né, o Portfolio Manager, que vai validar os financials, mas você tem um voto muito forte de alguém que vai olhar e falar, putz, essa empresa merece um label diferente. Então, acho que você ter um reporting, se for verdadeiro, seu impacto, mostrar que isso vai te trazer uma vantagem competitiva, também não dá para ser hipócrita de só levantar uma bandeira de a gente está querendo fazer do bem, mas falar, eu vou desenvolver essa região com educação, eu vou ter melhoria na mão de obra do setor, eu vou ter um ganho tributário por estar melhorando o setor e com isso uma vantagem competitiva para a minha empresa. Então você consegue usar algo muito forte do bem para uma vantagem competitiva e uma melhor percepção de valor. Nós temos aqui um caso interessante que é justamente o do Fábio, que atua como conselheiro também numa empresa que faz softwares para ajudar empreendedores como restaurantes e também cabeleireiros. Qual é a principal dificuldade desses empreendedores? O que eles enfrentam de mais complexo no dia a dia? Perfeito. Começar falando da dor. A dor é que os empreendedores brasileiros, em sua grande maioria, entre 1 e 2 anos, os negócios deles descontinuam ou passam por uma pivotada gigante. Então, acho que o que a gente pode colaborar muito primeiro, com educação, com orientação, formação, e depois com ferramentas que possibilitem ele lidar com todos os desafios do Brasil, que é um país maravilhoso, mas que a gente tem o custo Brasil para gerenciar, né? Então, falando um pouco de restaurantes, se você chegar para um dono de restaurante e perguntar quanto que custa para ele produzir um estrogonofe, parece uma pergunta simples, mas ele tem que pegar a compra do arroz, separar 100 gramas de arroz, 100 gramas de alcatra, creme de leite, ketchup, mostarda, batata palha, o processo de cocção, a mão de obra, etc. Então ele não tem a menor ideia. E muitas vezes eles vão vender aquele produto com prejuízo sem conseguir fazer esse cálculo. Então a gente entra muito na parte de um bom uso dos dados, e aí a ferramenta, no caso da Linked Tech, a gente desenvolve tanto treinamentos para esse público entender melhor como que ele pode tocar a dinâmica do restaurante dele com sucesso, como até dando para ele condições de entender tudo que ele compra durante o mês e a possibilidade de fazer uma parceria com um atacarejo que entregue um microcrédito, que a gente falou aqui, que é super importante. Então, acho que usando os dados da forma correta e disponibilizando a informação de forma organizada, eu vejo que muitas vezes os sistemas eles não fazem uma curadoria das informações. Você vai colocando mais relatórios, isso não funciona. O empreendedor do food
que é a alimentação fora de casa, ele está lidando ali com 30 variáveis, é o local, é a vistoria, Feriados. funcionários, feriados, chuva, sol, alimento perecível. Então ele precisa ter 1 ou 2 relatórios que ele entre e consiga capturar as informações rapidamente e que o sistema já processe isso e gere inteligência. E acho que rapidamente a segunda ponta é como é que a gente amarra isso tudo. Eu posso já entregar um software para ele que já conversa com a contabilidade, que já conversa com suprimentos, que já conversa com o microcrédito. Então, com isso, a gente dá uma condição melhor e um dos nossos propósitos lá na Linked é ajudar esse empreendedor a conseguir vencer essa barreira. Eu adoro o assunto, gosto de escrever a respeito. Hoje em dia só tem um top voice no LinkedIn para falar de empreendedorismo e dá para a gente falar muito a respeito. Olha, você falando isso, eu me lembrei de um episódio daquele Kitchen Nightmares, porque isso não é uma coisa que acontece só aqui no Brasil, mas era uma história de um restaurante no interior dos Estados Unidos, e daí o apresentador pergunta: quanto custa para você fazer um prato? E ele não sabia. E ele escolheu um prato aleatório. E daí ele disse o seguinte: olha, você gasta $5,36 para fazer esse prato só de insumos. Mas se a gente colocar todos os seus outros custos e impostos, você vai para mais de $10, cerca de $12. E daí ele falou assim: eu vou te ensinar a baixar o teu custo de 5,36 para 1,34. E daí ele mostrou questões muito simples, que eram aonde comprar, como comprar, que tipo de coisa comprar e como proceder para não haver desperdício. Então, de fato, ele conseguiu baixar o custo para 1/3 do original. Isso é algo que faz falta para o empreendedor brasileiro, esse tipo de proximidade, né? Você estava falando da tua parceria com a Sônia Rez e como é que isso pode ajudar também as empreendedoras lá na região do Esse Vale. é o ponto, é básico, é tabulação de custo e precificação. A gente vê muitas situações com microcrédito, onde você tem 2 tipos de microcrédito: a empreendedora de primeira viagem e a empreendedora que já tinha um nano negócio e que precisava daquela bolsa do microcrédito, daquele empréstimo para poder potencializar o negócio. O que elas tinham em comum? Não tinham nenhum tipo de arcabouço de precificação. E muitas vezes elas estavam vendendo um produto no prejuízo, porque mal contabilizavam os insumos. Porque assim, a própria... ou então vinha aquela reclamação, depois de um determinado período, foi o período da primeira fase, as 500 microempreendedoras da primeira fase, hoje são 2.000 indo para 10.000, né? Que se tinha um ponto em comum. Nossa, eu trabalho e não tiro nada no final do mês. Ué, mas por quê? Porque elas não estavam se precificando, né? Se incluindo naquela conta. Então, é esse tipo de que a gente chama de educação empreendedora que o programa faz. A gente não está capacitando as mulheres, não dá tempo de capacitar. A capacitação é cultural, ela já tem a capacitação. São poucas áreas que elas atuam, que são coisas que elas aprenderam culturalmente com a avó, com a mãe, etc. Que é culinária, artesanato, que a gente transformou em utilidades para o lar, serviço de beleza e costura, né, e vestuário. Mas o que precisava ali? A capacitação empreendedora de ensiná-las a trabalhar o negócio separado das despesas da casa e dentro do negócio colocar, no mínimo, o custo dos insumos e o seu custo, né? O gás, é exatamente esse mesmo processo, só que numa escala nano, né? Numa escala micra. Porque é o dilema de todo empreendedor de distintas escalas, né? Em algum momento sempre existe uma mistura entre a pessoa física e a jurídica em maior ou menor escala, né? Acho que esse é o grande desafio do pequeno empreendedor, como é que ele vai profissionalizar essa contabilidade, sair dessa mistura que é meio complicada. Imagina uma microempreendedora no Vale do Jequitinhonha, empreendendo pela primeira vez, ou uma outra que está ali tentando, né, viúva do Vale, quer dizer, viúva de marido vivo, tentando acomodar a casa com o trabalho. É uma dificuldade muito maior, né? Até por conta de formalização, né? De não ter o ensino formal, algumas alfabetizadas, outras não. Então, assim, não era trivial, realmente não foi trivial e saiu, está funcionando muito bem. Pegar nesses últimos anos aí que você trabalha com informação e também relação com investidores, você tem percebido que existe um crescimento também no nível
da governança entregue pelas empresas, porque essa falta de governança, muitas vezes, você não vê só no pequeno empreendedor, mas em empresas grandes também. Primeiro, abrir um parênteses que você falou, Fábio. Eu fundei a empresa tem 25 anos. Antes eu tive um restaurante, eu não gosto de falar sobre isso, porque me dói até hoje. Mas eu com 14 era garçom e achei que era por lá e tive um restaurante e sofri. Achava que só por estar lotado a gente ganhava dinheiro e não ganhava, né? Então acho que é muito difícil. Você ter educação e bons exemplos é o que resolve. Acho que o Brasil tem essa veia do DNA de empreendedor, das pessoas que gostam de fazer, mas sem educação e sem as ferramentas corretas a gente não consegue, né? Pegar um exemplo de um cliente que eu gosto muito, que foi o meu primeiro cliente, que foi a Brahma. Eu tô ficando antigo, tô ficando velho, né? Mas que é a Ambev hoje. E hoje com o Zé Moleza, o Zé Delivery, eles ajudam com dados os seus clientes. Porque quem é o cliente da Ambev não é a gente que toma cerveja. Quem é o cliente da Ambev é o bar. E se eles não ajudarem o bar a conseguir gerar suas finanças, a ter governança, a ter dados, de falar, hoje vai chover, hoje não vai chover, hoje vai estar muito sol. Hoje, se você se posicionar assim, você vai ter um delivery mais rápido. Ou aqui você precisa melhorar o seu fluxo de caixa. Ou estou te entregando crédito porque você vai precisar desse maior volume, que agora entrou o verão. Então, só um exemplo dessa governança com dados e educação de um cliente como a Ambev, que entendeu que só fazer boas cervejas, boas marcas e marketing não era mais suficiente. Ele tinha que entrar a fundo no cliente do seu cliente. Então, hoje a Ambev com o Zé Delivery tem informação do Fábio. Ele consegue entender onde o Fábio trabalha, onde o Fábio mora e consegue gerar receita para o distribuidor, para o bar. O bar vai entregar aqui agora. Então, era uma governança que ele traz de entender que o empreendedor é importante para a Ambev, entender que ele tem que ajudar ele com tecnologia e dados e ajudar ele a gerar um negócio. Porque se esse cara ganhar dinheiro e prosperar, a Ambev vai prosperar, vai criar uma vantagem competitiva onde o produto fica secundário. Olha que loucura. Você consegue entender tão bem seu cliente e ajudar tão bem todo o ecossistema que o seu produto virou secundário. Hoje é cerveja. Mas por que não vai ser água, vai ser suco ou vai ser comida? Pense que hoje acho que o Zé Delivery nem está no iFood. Ele começa a ter uma dimensão tão grande de dados proprietários e ele tem toda uma cadeia de rede que é muito forte. Então eu peguei esse exemplo para contar o que as empresas, um case de quem está fazendo muito bem essa governança. Antes da gente começar a nossa gravação, o PH falou que ele tinha uma predileção especial pela Disney e que você fazia questão que os seus colaboradores lessem os livros da Disney e você faz até uma espécie de chamada oral. Por que essa fixação com a Disney? Eu acho que tecnologia ele é meio, né? Não é fim. O produto também que a gente faz, ele é meio, não é fim. Eu acredito que o fim é a experiência que você cria na outra ponta, na ponta final. Então, seja a pessoa que vai estar consumindo os programas da DOTS, seja a pessoa que vai consumir um aplicativo ou um website da MZ, uma plataforma da MZ, você garantir a melhor experiência. Eu sempre falo, acho que a gente está num mundo cada vez mais barulhento, mais rápido, histórico não é sinônimo de perpetuidade, as coisas são empresas rápidas, ganham de empresas maiores, empresas que têm mais tempo de mercado. Então, quem se preocupa com a experiência do usuário de forma legítima ganha o jogo. Então, eu trago muito essa correlação com a Disney, de você falar, pô, se você consegue, para quem já teve filho, quem tem filho já levou na Disney, você vê o encantamento da pessoa. Eu lembro a primeira vez que eu levei a Carolzinha, minha filha de 8 anos, ela foi de princesa, como tantas milhares. E a pessoa que foi pegar o ticket dela se curvou para a Carol. E falou, realeza, seja bem-vinda a Disney. Mudou a vida dessa criança. Ela se sentiu super especial. Aí você fala, pô, se isso é um parque, você acha que a preocupação dela é o brinquedo ou é a experiência? E para os pais também, né? Que são os fãzinhos, né? A gente está indo para a experiência dos nossos filhos. Eles conseguem, de uma certa forma, quebrar a barreira entre realidade e fantasia, né? Muito. Eu acho fantástico. Sou um fã absurdo. Até anteontem estava assistindo aquele filme Disney, antes da Disney, né? Que tem agora esqueci agora o nome certinho antes da Disney. E ele falava como ele se preparou para criar essa experiência. Como o grande foco dele, não é a montanha-russa, não é o brinquedo. É a experiência que a criança, que é o consumidor, vai ter para consumir o produto. Fábio, você tem outro paradigma também, como o PH tem a Disney. Você tem alguma empresa que te inspira?
Tem algumas, a Disney certamente é uma, e aí acho que dependendo do aspecto e da ênfase que a gente vai dar, a gente pode procurar outra. Mas você citou um livro, eu vou citar um livro aqui também. Eu gosto de trabalhar com empresas familiares, acho que governança familiar é sempre um desafio. E cada vez mais, se a gente for pegar, grande parte das empresas são familiares na sua essência, vem de 2, 3, 4 gerações, e tem aquelas que a geração mais recente estragou e acabou com o negócio. Então, eu gosto de trabalhar, pegar um exemplo até da minha família, meus avós, fundadores, Balanças Filizola, holding imobiliária também, então a primeira geração. Aí meus pais, segunda geração, eu, minha esposa, minha irmã, o marido, terceira geração, e a gente com jovens na faixa de 20 e poucos anos. Então a gente envolve esses jovens não no dia a dia da empresa, mas nas assembleias gerais ordinárias a cada 6 meses, no entendimento do portfólio dos imóveis, dos riscos, e aí eu gosto muito de usar o livro do Robert Kiyosaki, do Pai Rico, Pai Pobre. Porque às vezes para um jovem de 20 anos, ele ter um carrão é um ativo. E o livro prova que não é um passivo, porque ele tira dinheiro do seu bolso durante o mês. Você tem que pagar o IPVA, o seguro, a manutenção e assim por diante. Se ao invés de você ter um carrão, você tiver um flat alugado, isso é um ativo, porque ele vai colocar dinheiro no seu bolso no dia a dia. Então, olhando um pouco aí, principalmente nesse foco de trazer os jovens para uma realidade mais empresarial, eu gosto muito do livro do Pai Rico, Pai Pobre. Bom, já que você falou em balança Filizola, eu tenho uma dúvida que talvez você possa me tirar. Por que toda balança Filizola tem um espelho? Boa pergunta, não sei te contar. Eu nunca entendi por quê, mas enfim, é um mistério. Se você estiver aqui vendo o programa e souber da resposta, manda um e-mail para a gente, porque... eu quero saber dessa agora também. E você, Ana, tem algum benchmarking de empresa, o livro que você gosta de citar? Bom, o grande benchmark para a gente foram os clientes downstream, né? Quer dizer, nós estamos num setor que é pouco sexy, que é a indústria de base. Então, quando você está na indústria de base, por outro lado, nós estamos num setor que é pouco sexy, mas que o downstream ficou extremamente sexy, porque ele é totalmente tecnológico. Ou seja, nós assistimos de camarote a mudança completa, para usar a expressão, pivotamento da indústria automobilística como um todo, onde, na virada da eletrificação, o carro deixou de ser um carro, também outro gancho, passou a ser um computador sobre rodas. E aí nós assistimos essa transformação disruptiva que foi parecidíssima com a internet no varejo, ou seja, você tinha os incumbentes que criaram subsidiárias para poder trazer esse espírito tecnológico, empreendedor, inovador, para concorrer com os pure plays, que eram os líderes, tanto China, nos Estados Unidos, você tem líderes aí, né, na indústria automobilística, que são empresas que só fazem o carro elétrico. Então, a gente assistiu isso de camarote. E para nós ficou muito claro o seguinte, a velocidade da nossa indústria tinha que mudar. Porque a indústria de base, ela anda em tempo geológico, e eu dizia que a gente tem que sair do tempo geológico para o tempo tecnológico, porque o cliente é tecnológico e ele não vai ficar esperando 5 anos, né? Então, você tem uma demora geológica que é natural, porque você tem todo o risco, que é o capital de risco, de você identificar se esse ativo mineral existe ou não, mas uma vez que ele está ali delineado, mapeado com a tal auditoria mineral assinada e tal, é partir para executar em tempo tecnológico, o que a nossa indústria também não fazia. Ela continuava andando em tempo geológico, mesmo já na atividade fabril industrial, e isso é que hoje determina quem é líder e quem não é líder. Então a Sigma Lithium ganhou uma projeção muito rápida, porque além de sermos pure plays num material que a gente chama de material crítico, ou chama de portador de futuro, como a gente prefere o novo nome do IBRAM, que é mais razoável, então nós somos pure play e nós andamos no tempo tecnológico. Então, assim, o conceito de pegar empresas que a gente admira, essa transformação de velocidade do pivotamento da indústria automobilística para ganhar o jogo na era elétrica, para nós foi inspiração assim, de sobrevivência. Ou seja, se nós queremos liderar nesse segmento, nós vamos ter que estruturar essa gestão, reação, para andar no tempo do cliente. E foi assim que a gente ganhou tantos clientes incríveis, sendo uma empresa relativamente jovem. A gente literalmente passou o rodo aí em termos de ganho de share, porque a gente reage rápido.
entrega rápido, entrega o que promete o que entrega. Então, assim, é realmente um case de tecnologia, tanto na aplicação da tecnologia pelo que a gente executou, como também da mentalidade de uma indústria de tecnologia. E aí entra, toca o sino, o time pensa como startup, a gente não perdeu esse espírito. 1.500 funcionários tem a cabeça de startup, ainda tem que ter, não tem que perder nunca. Então, assim, aquela coesão do time, cada um se ajuda, o resultado é o todo, todos expostos à ação, quer dizer, todos esses ingredientes vieram da indústria de tecnologia, né? Um ponto importante desse novo mercado, assim como você citou a mudança que houve com o smartphone, o carro elétrico ele pode carregar um mercado interno assim, muito grande com a geração de dados. Ainda não se explorou a quantidade de informações que todos os carros elétricos podem gerar, e isso, de alguma maneira, pode abrir outros business, né? A gente está falando aqui de dados, né? Você acha que isso pode gerar novos produtos, como, por exemplo, o smartphone gerou esses aplicativos? É um mercado que pode ter essa potencialidade? Com certeza. E a gente gosta de separar o data as a business e o data for the business. Então, primeiro, trabalhar o data for the business, que está mais próximo, e o Data as a Business já tiveram algumas iniciativas aí que flertaram, mas até a própria LGPD dificulta um pouco mais. Mas isso vai acontecer também. Então, falando um pouco de programas de fidelidade, a gente desenvolve cursos de programas de fidelidade, que a gente está falando no final do dia de estratégias centradas no cliente. Então, a riqueza de informação, ela é gigantesca. A gente brinca que não é o novo petróleo, porque o petróleo você extrai e a hora que acaba você vai para a próxima fonte, é o novo solo, porque são gerações e gerações que vivem daquele solo, cultivando, dando amor, irrigando para que você tenha ali várias colheitas, né? Então acho que olhar com carinho para o dado como um solo, como algo que ele precisa sempre ser bem estruturado, passar por esse processo de revisão constante. E aí, como alimentar os negócios? Eu tenho informações do cliente na parte de loyalty, por exemplo. Eu sei que um cliente ele consumia óleo lisa, ele mudou para o azeite galo, agora ele está consumindo um azeite grego. Opa, aparentemente ele melhorou a condição financeira dele. Então vamos usar os dados dos birôs e vamos acrescentar dados de loyalty para fazer uma análise de crédito melhor. Esse comportamento do óleo, ele se repete em outras categorias? Sim, ele comprava refrigerante Dolly, foi para a Coca-Cola, agora ele está consumindo suco Del Valle. Isso acontece com a carne, com o iogurte, etc. Então, a gente pode dar um limite de crédito maior para esse cliente. E, ao mesmo tempo, já dá esse limite de crédito no caixa do supermercado. A Dots faz isso, que é conhecido como Buy Now, Pay Later, BNPL, a gente dá crédito no caixa do supermercado para ele pagar aquela compra em 2, 3 parcelas, numa condição bastante razoável, definindo o limite de crédito usando os dados. Então esse é o Data for the Business. Agora eu quero pegar esses dados e estruturar e oferecer para um banco, oferecer para uma empresa de telecom. Esse seria Data as a Business. Aí tem um pouco mais de desafio, mas o uso do dado, acho que a gente já falou muito aqui, e está cada vez mais fácil de se usar, menos caro, mais chance de estruturar, e quem não usar está fora do jogo, na minha visão. E você tem esse desafio também, Data for the Business e Data as a Business, porque você acaba congregando um número de informações bem interessante. Claro, imagina, hoje tem 55 mil empresas listadas, como a gente tem aqui. A gente tem mais de 250 mil fundos. Aí você pega a Ana e fala, Ana, para quem, quando e por que ligar? Porque o tempo dela é muito escasso. A gente conseguir colocar ela numa conferência ou colocar ela num one-on-one com o investidor é muito escasso. Ela tem que ser muito assertiva. Como você faz isso? Agregando inteligência a dados. Então, falando, nossa, deixa eu ver quem está comprando seus peers, quem que casa com a tua investment tease, quem que você já falou, o que você falou, quem que já falou com o seu CFO, quem está aumentando ou diminuindo posição no teu setor, quem gosta do seu mercado, para que quando ela chega, como eu brinco muito pesca submarina, ela já chega muito assertiva, usando os dados a favor dela, usando o pitching dela, de novo, a empresa, mas
usando os dados como agregando inteligência a um dado simples, tendo um CRM proativo, para que ela seja mais assertiva. Esse é o nosso grande desafio na MZ. É cada vez mais fazer CEOs, CFOs e diretores de RI serem mais assertivos de quem, para quem e quando ligar. E é um nome muito feio, eu nunca usei, mas é quase que um Tinder do mercado de capitais, é o perfect match. Aí você fala, putz, quando você tem um perfect match, de novo, nada de baixaria, mas o perfect match são pessoas com valores que gostam das mesmas coisas, e você dá um perfect match. Isso tem muito a ver com capital markets. Eu gostei muito dessa imagem pesca submarina, especialmente porque muitos anos atrás era uma coisa mais para a batalha naval e geralmente a pessoa acertava a água em vez de acertar o encoraçado. Né? Exatamente. Bom, infelizmente nós chegamos aqui ao final do nosso programa, a conversa fluiu muito bem, boa, mas a gente tem que encerrar. Eu agradeço a Ana, Fábio, o PH. Aliás, eu preciso até explicar que o PH não chama Pedro Henrique, Paulo Henrique, o nome dele é Rodolfo com PH. Quarta geração, igual a farmácia. é por isso que puseram PH. The one and only. Ana, é o Rodolfo Farmácia antigamente, é com PH, então ficou PH. Não, é isso que eu estava pensando, de onde PH, Rodolfo, você vai vir, né? Bom, nós aqui, Money Report sem PH, estamos chegando ao fim, então, quinta-feira que vem nós estamos de volta aqui na BMC News.